20 de agosto de 2015. Em noite de gala de Lucas Lima, Santos vence o Corinthians na Vila e abre boa vantagem na Copa do Brasil. Timão perde Luciano pelo resto da temporada. Palmeiras vence Cruzeiro pela Copa do Brasil e tem vantagem para o segundo jogo das oitavas de final. Vasco bate Flamengo na estreia de Jorginho. Derrota causa saída de Cristóvão Borges e Mengão já anuncia Oswaldo de Oliveira. Também pela Copa do Brasil, o Galo decepciona e fica só no empate no Horto. Grêmio vence o Coxa e consegue grande vantagem em Curitiba. Hoje é a vez de São Paulo e Ceará medirem forças no Morumbi. Tricolor confirma favoritismo. Ou da zebra. Em homenagem ao Tatu, Santos! Uou! Agora quem dá bola é o Santos. Para a cabeça, proprietário. O Santos é o novo campeão. Chega. Chupa, Pascoal! Chega. Vamos focar. Numa noite pra lá de inspirada do meio-campista Lucas Lima. Aliás, o que foi aqui? Como joga esse rapaz? O alvinegro da Vila venceu o Coringão por 2-0 e deu um passo importante para conquistar uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Billy também é santista. O repórter Fernando Gavini foi conferir a expectativa dos torcedores santistas momentos antes do clássico. Qual é o sabor de uma vitória sobre o Corinthians? Se a pergunta fosse feita a cada um dos santistas presentes à Vila Belmiro, a resposta seria mais ou menos a mesma. Fácil de responder. A gente pode até perder a Copa do Brasil. Ganhando do Corinthians tá bom. É o campeonato, filho. Ganha o campeonato. Ganhar do Corinthians é tudo. Apesar que nós já ganhamos até a final deles, né? Mas pra nós é tudo. Ganhar do Corinthians é nosso maior cliente, né? Ele não é nosso maior cliente. Não é rival. Não é rival, é cliente, pô. Faz não sei quantos anos que eu venho e não vejo o Corinthians ganhar da gente. Como nosso maior rival, ganhar do Corinthians sempre é o mais gostoso jeito de ganhar no futebol. O confronto desta vez é diferente. O primeiro da história entre os dois clubes pela Copa do Brasil. Um duelo de 180 minutos, dos quais os primeiros 90 acontecem na Vila Belmiro. Que é nossa casa. Eu acho que nós temos que defender. Veja bem, nós também, ele, vamos sempre, decisões de campeonato, a gente sempre está em São Paulo, a gente acompanha o time mesmo, não é porque nós temos cadeira, nós sempre estamos acompanhando o time há anos e anos, né? E vamos continuar. Mas eu acho que a nossa casa é aqui, principalmente em jogos decisivos, eu acho que a gente tem que fazer aqui. Na Vila Belmiro, apesar de ter um elenco inferior ao elenco do Corinthians, na Vila Belmiro o Santos é favorito hoje. Os números justificam a confiança dos torcedores. Em 2015, o Peixe só perdeu uma vez em seu estádio. E desde que Dorival Júnior assumiu o comando do time, o aproveitamento é de 100% na Vila. O Dorival, o time se acertou, graças a Deus se acertou, e eu acho que a tendência é crescer. Eu acho que a gente precisava de um técnico e hoje a gente tem um técnico, então tenho certeza que hoje nós vamos levar essa. Apesar de todo o entusiasmo, nenhum santista imaginava que a tarefa de vencer o rival seria fácil. Vai ser sofrido, mas polarizado entre os dois atacantes, o Luciano de um lado e o Ricardo Oliveira de outro, com os armadores vindo de trás, o Jadson e o Lucas Lima, que é da agora a seleção brasileira. Vira para o Vitor Ferraz para fazer o cruzamento para dentro da área. Olha só a jogada do Gabriel. Ele dominou de costas para o gol. Levantou, deu a puxeta, foi linha de fundo. Valeu a intenção, a torcida gostou. Lucas Lima. Bola para dentro da área. Quem chega? Olha o toque de cabeça e gol! Cruzamento do Lucas Lima, subiu bonito, subiu legal, Gabriel, na marca de 28, Gabriel agora, Santos 1, Corinthians 0, Marquinhos, ainda ele, balançou, buscou espaço, Lucas Lima, Marquinhos tem condição para fazer gol! Gabriel, defesa do Corinthians parou, Marquinhos Gabriel mete pro fundo da rede, na
marca dos 34, o Santos amplia na Vila. Agora Santos 2, Corinthians 0. Steve Mendonça, ainda o Corinthians, Steve Mendonça, caminhou, correu, bateu, Vanderlei, grande defesa, uma paulada, um chute forte do Steve Mendonça. Foi bem o Vanderlei, hein? Observe, ó, de mão direita dá um tapa nela. Corinthians tenta diminuir a vantagem do Peixe. Wagner Love. Ainda Wagner Love. Ele, Vitor Ferraz. Não encosta ninguém. Wagner Love se livrou da marcação. Wagner Love no cruzamento. David Braz apareceu. Quando apita Wilton Pereira Sampaio. Fim de papo aqui na Vila. O Santos faz 2-0, pega uma grande vantagem para o jogo da volta, hein? Com a participação fundamental de Lucas Lima, o Santos ficou muito perto de eliminar o Corinthians e dar ao torcedor o simbólico título de derrotar o rival. Eu acompanho o Lucas há um bom tempo e eu sei o quanto ele é importante da intermediária para dentro. Quando vem de trás, ele vem para que possa buscar iniciar, mas ele sempre chega para poder ser importante e decisivo em um passe final. Eu acho que ele está vendo o quanto muda as suas condições quando ele joga dessa maneira. Ele tá entendendo o quanto ele é útil para a equipe. Ainda faltam os 90 minutos na Arena de Itaquera. Mas com os 2-0 conseguidos aqui na Vila Belmiro, o Peixe está com o pé nas quartas de final da Copa do Brasil. Você não pode se dar conta de que o resultado aconteceu. Você tem que entrar em campo determinado e em busca de vitórias. Senão é natural, sparring vai tomar uma hora e vai ser nocauteado. E nós não podemos pensar dessa maneira. Eu acho que tem que existir um respeito muito grande, porque nós temos consciência do adversário que estamos enfrentando, procuramos jogar de igual para igual, enfrentando, porque o Corinthians já é difícil de se jogar contra, imagina lá dentro. Primeiro tempo muito abaixo daquilo que é o nosso padrão, né? O Santos foi melhor, transformou isso em resultado, naquilo que foi um segundo tempo equilibrado, já com a cara do Corinthians. Aí fica uma qualidade técnica das duas equipes para poder fazer e definir. Nós não tivemos a possibilidade de definição e acabamos tomando o segundo gol. Daí uma outra etapa, mas uma situação que ela também corre-se esse risco, mas é perfeitamente reverter um placar de 2-0. Bom, tá aí. Boa noite, Michele. Boa noite, Godoy. Boa noite para você em casa acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Ontem foi um jogo inquestionável a favor do Santos. O Santos fez por merecer o resultado. Coube 2, poderia ter colocado mais no Corinthians. O Corinthians fez um primeiro tempo horroroso. O Corinthians só foi dar o primeiro chute a gol na partida toda aos 7h30 do segundo tempo. Aos 7h30 do segundo tempo. O Corinthians, se não veio com a proposta defensiva, o Santos encurralou o Corinthians, saiu para o jogo com velocidade, criou oportunidades e o Santos chegava com muita tranquilidade. O ponto forte desse Corinthians tem sido, a tônica das equipes formadas pelo Tite, tem sido o seu sistema defensivo. Não a defesa, o sistema defensivo, o todo defensivo do Corinthians. E ontem nem isso funcionou. Olha só como o Gabriel chega livre para marcar o primeiro. O segundo gol, então, parecia jogo de confraternização de firma, sabe? O pessoal já tinha tomado mas ninguém marca ninguém. Sabe aquele negócio que está tudo avacalhado? A defesa do Corinthians um buraco total. Olha só como vai com liberdade aí o Gabriel. E foi assim também com o Marquinhos Gabriel. Ou seja, o Santos fez por merecer. A vantagem é muito grande para o jogo da volta. Se o Santos fizer um gol, o Corinthians tem que fazer pelo menos 4. Situação complicadíssima e olha só como é que chega o Marquinhos Gabriel, Ou seja, o Corinthians, e fora o Cássio, ainda fez umas outras 2 defesas. Quem se salvou, Godoy, no meu entendimento ontem, foi o Fagner. Se a gente pode isentar alguém de culpa ontem, do lado corintiano, foi o Fagner. Lucas Lima, para mim, foi o craque do jogo, desequilibrou, comandou, teve liberdade, é verdade, no meio campo. O Bruno Henrique, parece que ficou no pedágio, sabe? Acho que desceu para fazer xixi na hora que estava aí na delegação, esqueceram o Bruno Henrique. Ele não, sabe, o cara dá aquela paradinha, O banheiro estava lotado, parou, foi fazer xixi, o motorista vazou. Vou dar risada. Acho que aconteceu isso, não estava no jogo.
Eu procurei o Bruno Henrique, falei, ficou na estrada, fez um pipizinho lá e ficou por lá. Porque o Lucas Lima teve liberdade, recebia a bola, parecia que estava em casa, no sofá de casa, sabe? Levantava, dominava e comandava. Então, o Corinthians, além dessa derrota que complica em termos de classificação, tem a notícia triste, a gente vai falar mais pra frente, do Luciano, que teve mesmo ruptura de ligamento, né? Cruzado do joelho esquerdo e vai ficar 6 meses. Ou seja, a temporada acabou e aí fica a grande incógnita. Com quem o Corinthians vai, não só para o confronto contra o Santos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Justa a vitória do Santos, inquestionável. Boa noite, Godoy. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. E boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. E principalmente os santistas como o Dalton, lá de Turiúba, o publicitário Henrique Melo, amigo do Pepito, o Rodolfo, parceiro do Tadal Ricói, felizes da vida, o Fogaça, o Irineu Alves Ferreira lá em Tanabi. Agora, eu chegando aqui, momentos antes de entrar no estúdio, encontrei um corintiano. Aí o corintiano me perguntou... Corintiano Pascoal me perguntou, Godoy, o árbitro apitou certo? Eu falei, apitou corretamente. Ah, então por isso que nós perdemos. Ô, Pascoal, até você, Pascoal, aí não dá. Aí não dá, aí eu não aguento. Mas a arbitragem foi muito boa. Todos os detalhes técnicos já foram enaltecidos e esclarecidos aqui pelo Garrafa. Agora, sob pressão, depois da choradeira toda, a arbitragem esteve bem. Os assistentes poderiam se consagrar, como poderiam também se enforcarem. Foram bens. Bem, o gol do Gabriel foi corretamente validado. O assistente Vicente Romano errou a hora que deixou o Wagner Love na cara do gol. E o Wagner Love perdeu o gol, ele estava impedido, ainda bem para a arbitragem. E o gol do Marquinhos Gabriel também em condição legal. Portanto, parabéns à arbitragem do Wilton Sampaio e os seus assistentes. Ô, Vicente Romano, fica esperto, hein? Porque aqui a gente dá bronca, mas também elogia, né? Quando o pessoal acerta. E o Cássio falou justamente isso, que deixaram o Lucas Lima muito livre. Pô, como que deixaram o cara parecia jogar? Jogo de churrasco. O pessoal olhando pra mulherada na piscina, sabe aquela coisa, aquela bagunça? Você sabe como é que era, daquelas festas? Os caras com a garrafa de cerveja na linha lateral do campo. Tava uma várzea a defesa do Corinthians ontem. Nem parecia o Corinthians. Com a garrafa de mas não é não, cara. Festa de final de ano, churrascada, o cara põe a latinha atrás do gol na trave. Aquela palhaçada. O Corinthians tava ontem irreconhecível. Mas depois que toma também, até boneca inflável fica linda, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar dos outros grandes paulistas que entram em campo nesta quinta. O São Paulo vai receber o Ceará no Morumbi. Por isso, na enquete de hoje do site Gazeta Esportiva, nós queremos saber de você qual será o resultado da primeira partida entre São Paulo e Ceará, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vence o tricolor, dá empate ou a zebra aparece e o Ceará leva a primeira? Vai dar São Paulo, né, Garrafa? Vai ser 5-0 pro São Paulo. Olha, é um placar hoje padrão Chico Lang, né? De 7 pra cima. Por favor, né? Agora, brincadeira à parte, o São Paulo tem que fazer o resultado hoje pra já esquecer o jogo da volta, ir lá com uma equipe reserva e focar no Campeonato Brasileiro, onde ele pode se recuperar nesse segundo turno. Então, hoje, pegar o Ceará, lanterna da Série B, no Morumbi, jogo com time reserva, é para se consagrar, né? É para se consagrar, liquidar a fatura hoje aqui de 3 para cima. Não, e o São Paulo tá levando muito a sério esse jogo, né, Godoy? Ah, muito a sério. Mais sério. Preste atenção, você que gosta de charrete. Vai ter a corrida eu gosto. Vai ter a corrida de charrete lá em Franco da Rocha. Trote. Dia 3 de outubro, lá na Fazenda do Mimi. Organização do Vieirão e do Marcos Guerra. Charrete é muito bom. É maravilhoso. E, aliás, tem jogador aí que podia puxar uma tranquilamente. que é isso? Tem jogador aí que puxaria uma charrete que eu vou te contar. Olha, o São Paulo é tão favorito, que esse grupo que derrubou o Muricy tá querendo derrubar o Osório, vai dar Ceará hoje. Que isso? Vai dar Ceará hoje. Bom, eu acertei todos os palpites, menos o do Corinthians, né? E agora, sem Luciano, esqueçam o Corinthians, pessoal. No Allianz Parque, o Palmeiras teve um desempenho parecido com o do jogo com o Flamengo, quando começou bem, caiu de ritmo e teve trabalho para vencer a partida. Apesar do sufoco no final, o Verdão conseguiu a vantagem do empate por qualquer placar para o jogo da volta com o Cruzeiro na próxima semana em BH. E o Felipe Sboril nos conta em detalhes a história da primeira partida. Jogando de azul, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com Marcos, pela primeira vez,
o argentino naturalizado paraguaio veio como titular. A vontade foi tanta no início do jogo que Dudu nem viu Luxemburgo nessa bola. Os dois foram para o chão e a galera foi ao delírio. O treinador depois teve que ser atendido pelo departamento médico do Cruzeiro para colocar uma proteção na mão. A torcida o vaiou e o professor ficou magoado. Hoje eu fui hostilizado pela torcida Mancha Verde, que é a torcida organizada do Palmeiras. E olha que eu fiz um trabalho brilhante aqui no Palmeiras. Dei um título que não estava 16 anos, depois dei um título que não estava 11 anos, e fiz um trabalho marcante. Mas por que eles queriam minha saída? Porque de repente eu não fiz a coisa que ele queria, tentaram me agredir no aeroporto. Tudo que eu fiz ficou esquecido num jogo de futebol. Aí eu quebro os caras acham engraçado eu quebrar meu coisa ali com um acidente de jogo de futebol. E com todo respeito, isso é muito fora do contexto, com todo respeito a coisa, um acidente normal que faz parte do jogo de futebol, a gente tem que deixar isso meio que de lado. Esse lance parece ter dado sorte a Dudu e ao Palmeiras. Não demorou muito para Barrios dar esse belo passe a Cleiton Xavier. Ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro Fábio. O gol também, né, foi importante, foi no início do jogo, dá um alívio, dá mais confiança para você ter uma sequência maior durante a partida. Hoje eu he jogado para o equipo, he tratado de ajudar não somente com manter a bola, sino com tratar de ser uma saída para o equipo. O gol parece ter acordado o Cruzeiro, tanto que logo na sequência criou 3 boas chances. A última, Praz tirou com os olhos. O que não entrou no primeiro tempo, entrou no segundo. Contra-ataque do Cruzeiro. Leandro Damião recebeu livre na esquerda esse passe de Fabrício, que empatou o jogo. Movimentação minha ali também, né? Pô, botar a culpa no zagueiro, às vezes acho que é difícil, fiz a movimentação. O Fabrício me viu ali também, foi importante. Eu consegui acertar o chute. O troco foi dado na mesma moeda. O time do Cruzeiro se desconcentrou o suficiente para deixar Rafael Marques cabecear e marcar. Rafael Marques começou a partida aqui, no banco de reservas. Acabou substituindo ainda no primeiro tempo Arouca, que saiu machucado. Ele entrou em campo e acabou fazendo o gol da vitória palmeirense. A gente tem que estar preparado, eu falei, o que ia prevalecer esse ano, né, no Palmeiras é a força do elenco, do grupo. Eu falei sempre, o importante era ajudar a equipe, independente se era jogando ou não. Hoje foi assim. O Cruzeiro tentou empatar e não conseguiu. Final no Allianz Parque, Palmeiras 2, Cruzeiro 1. Toda vez que tiver uma vitória, a gente tem que comemorar. O ideal é que não tivéssemos levado o gol. 1-0 seria melhor do que 2-1. Mas não podemos lamentar por uma vitória em cima do Cruzeiro, que veio bem armado, marcando muito, com alguns jogadores velozes para fazer contra-ataque. E nos deu muito problema. O desempenho, eu acho que poderia ser melhor. Agora é a Copa do Brasil, você fazer um gol fora de casa sempre é muito bom, né? E já aproveitar, chamar o torcedor, porque Copa é Copa, abraçar o time, entender do que nós queremos, saber que a Copa do Brasil, Copa Libertadores, é um jogo de 180 minutos, mais o acréscimo, não terminou. Temos toda a condição de poder virar lá. O adversário é um adversário difícil, que faz gol, né? Mas nós também estamos aí caminhando bem. Então acho que foi uma coisa normal de jogo. Foi uma coisa normal, Luxemburgo. Coisa normal porque é o cabeçudo do teu jogador, o tal de Charles, na lateral do campo, empurrou o Dudu. Ele toca na bola e faz a falta no Dudu, empurrou o Dudu. Por isso que o Dudu acabou te derrubando. Culpa do Charles. Se eu sou você, o treinador, eu meto esse Charles para dar 200 voltas no campo. Enquanto ele não rastejar, ele não para de correr em volta do campo. Larga a mão de ser cabeçudo. E foi um jogo em que o Palmeiras... Charrete para ele? Charrete para ele. Enquanto o Palmeiras foi bem no jogo, mas acabou sofrendo um gol, porque o Fernando Praz, goleiro perereca, pula para trás. Olha lá, pula para trás.
Pula na bola, meu filho. Você tá condicionado a pular na bola, pô. Fica pulando para trás. Tomou um gol aí, esse gol é muito ruim. O Palmeiras já teve muita dificuldade para jogar contra o Cruzeiro lá pelo Brasileirão e vai ter também para jogar contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, o jogo da volta. Esse resultado aí não garante ao Palmeiras a classificação, não. Dá uma folga, uma certa folga, mas esse gol que sofreu em casa pode prejudicar e muito o Palmeiras no segundo jogo. Diferentemente da vantagem que o Santos tem contra o Corinthians, é claro que o duelo entre Santos e Corinthians também não está indefinido, está aberto, mas o Santos tem uma grande vantagem. A vantagem do Palmeiras não é do tamanho da do Santos, não. Palmeiras, com esse gol que ele sofreu em casa, se toma 1-0 do Cruzeiro lá, a decisão vai para os pênaltis, ou seja, 1-0 lá dá Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro fez um gol fora de casa. Então, o Cruzeiro, com esse golzinho aí, fica muito vivo dentro da competição. Concordo também com o Godoy, o Praz poderia ter feito a defesa, era uma bola defensável. Esse Rafael Marques tem mostrado que quando entra e quando começa jogando, tem resolvido os problemas do Palmeiras. E o Cruzeiro, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, encarou de igual para igual o Palmeiras no Allianz Parque. Foi um jogo aberto aí, ficou 2-1. Ficou de bom tamanho, achei que foi até justo, mas o Cruzeiro criou boas oportunidades. Sobre esse episódio, esse tombo do Luxemburgo, primeiro tem um momento, entre aspas, né, até engraçado, a torcida comemorou, o Vanderlei ficou muito magoado, e o Vanderlei fez um trabalho brilhante. A grande torcida palmeirense, Vanderlei, ela é sim grata a você que montou aquele timaço juntamente com o Parmalat, tinha Rivaldo, Edilson, Djalminha, Evair, enfim, Palmeiras tirou o Palmeiras da fila de mais de 20 anos, né? O Vanderlei conquistou e a torcida do Palmeiras reconhece isso. E aí ontem, torcedor é torcedor, ó, comemorou como se fosse um gol, ó, dá uma olhada, quer ver? Vai vir, ó, mais uma vez, quer ver? Ó, é como se fosse um gol, a reação do torcedor, e não foi só uniformizada não, isso faz parte do espetáculo, pô. O treinador cai, o árbitro cai, o bandeirinha cai, a galera vai à loucura, você observa ali o pessoal comemorando como se fosse um gol, quer ver? Ó, jogo normal, tal, a torcida tá assistindo o jogo, de repente o professor caiu, quer ver a galera? Caiu o professor, a reação de gol. Né? E ali não é torcedor uniformizado, não. Vale. E a notícia triste desse episódio é que o Vanderlei vai ter que submeter uma cirurgia simples na mão. Ele fraturou o punho aí nessa queda. Mas, Vanderlei, a grande torcida do Palmeiras com certeza reconhece, e nós, profissionais da imprensa, reconhecemos o brilhante trabalho que você fez à frente do Verdão. Mais 3 partidas completaram a rodada de ontem da Copa do Brasil. O Grêmio venceu fora de casa. O Atlético Mineiro tropeçou na Arena Independência. O Flamengo perdeu do Vasco e demitiu o técnico Cristóvão Borges. Veja os gols. No Couto Pereira, o Grêmio visitou o Coritiba e levou a melhor. O único gol do jogo aconteceu no segundo tempo nessa bomba de fora da área de Marcelo Oliveira. Golaço. Final 1-0 Grêmio. Na Arena Independência, após sair na frente com esse gol de Cleiton, o Figueirense ia conseguindo um grande resultado contra o Galo até o finalzinho do jogo. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, o zagueirão Leonardo Silva foi pro ataque e conseguiu deixar tudo igual. Final Atlético Mineiro 1, Figueirense também 1. E no Maracanã, mesmo com o mau momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o time da Cruz de Malta acabou vencendo pelo placar mínimo. No começo do segundo tempo, Riascos viu Jorge Henrique se movimentando na área e tocou para o ex-corintiano fuzilar, sem chances para o goleiro César. Esse foi também o primeiro jogo do técnico Jorginho à frente do Gigante da Colina. Final Flamengo 0, Vasco 1. Eu disse aqui no começo da semana que o Campeonato Brasileiro não servia de referência para os confrontos da Copa do Brasil. Ou seja, quem está na parte alta da tabela do Brasileiro vai pegar quem está lá embaixo e vai se dar bem. Não foi, e foi isso que aconteceu. Ou seja, o Corinthians é líder do campeonato, perdeu para o Santos. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Na estreia do Jorginho, meteu 1-0 no Flamengo. O Flamengo ficou sem o Cristóvão, que foi demitido. E o Flamengo já apresentou agora à tarde o Oswaldo de Oliveira, que assinou contrato até o final desta temporada. E vale lembrar que nesse confronto Vasco e Flamengo, o gol do Vasco não tem peso. Não tem peso porque os dois jogos serão disputados no Maracanã. E aí o Oswaldo, que recentemente dirigiu o Palmeiras, vai agora dirigir o Flamengo. E sobre o Atlético Mineiro, eu quero falar sobre o Atlético Mineiro, né? Por que o Eduardo Maluf não convocou coletiva para falar de arbitragem? Né? Não teve arbitragem. Se enroscou com o Figueirense dentro de casa. O Atlético está em baixa, essa é a realidade.
né? É verdade que o Atlético teve momentos aí que a arbitragem prejudicou o Atlético, mas repito, a arbitragem prejudica em algumas oportunidades e favorece em outras. A arbitragem é ruim no futebol brasileiro. Não tem complô, não tem esquema. O que tem é que o Atlético está embaixo, tomou um totó ontem em casa para o Figueirense, empate de 1-1 e não sei se classifica. O Galo já não ganha 5, 6 partidas, né? Então por que o Eduardo Maluf não convocou coletiva ontem? Ah, vai te catar, vai. Ah, mas quem tinha que convocar a coletiva ontem para reclamar é o pessoal do Coritiba. O que o Sandro Meira fez contra o Coritiba ontem no comecinho do jogo, ao marcar uma falta, arrumou uma falta, Everton ou Evandro, um atacante do Coritiba, no Galhardo, que foi uma vergonha. E agora o Sandro Meira está escalado como presente no fim de semana para ficar lá em Minas Gerais. Também, hein? Olha, depois dizem que tudo que fica mais experiente ou tudo que fica velho é como um vinho, fica velho, fica bom. A arbitragem, quanto mais velha, vira vinagre. Não é possível como o Sandro Meira consegue errar tanto e ter tanto prestígio na arbitragem brasileira. Ontem ele prejudicou o Coritiba. E o Wallace, aquele becão do Flamengo, com um cartão amarelo, é para derrubar treinador mesmo, né, Wallace? Fazer o que você fez e ser expulso é para derrubar o treinador. Caiu o Cristóvão. O Oswaldo de Oliveira, hein? É igual filho de político, cara. Só emprego bom. Né? Só emprego bom, cara. Mas esse no... O que é isso? Justa a demissão do Cristóvão Borges? No Brasil, pô. No Brasil, o treinador que não ganha dança. Agora, com a demissão do Cristóvão, em 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, já caíram 17 técnicos. Ou seja, quase um treinador por rodada. É lamentável, né? Se contar o Celso Cardoso do nosso time, também, então já está aumentando a estatística. A quarta-feira foi também de confrontos entre brasileiros na Copa Sul-Americana. A Ponte Preta empatou com a Chapecoense e o Bahia venceu o Sport. Veja os gols. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta saiu atrás da Chapecoense após esse gol de Wagner aos 12 minutos do segundo tempo. Mas a Macaca escapou do vexame e empatou a partida 30 minutos depois com Leandrinho. Final Ponte Preta 1, Chapecoense também 1. O Bahia recebeu o Sport na Arena Fonte Nova e venceu por 1-0. Maxi Biancucci fez o gol solitário da partida. Voltamos a falar do Corinthians. O nosso contato agora é... Põe na tela aqui, o Barbosa, Felipe Barbosa. Fernando Gavini, que está neste momento lá no CT Joaquim Grava acompanhando o Timão, que nessa temporada, infelizmente, não vai poder contar mais com os gols do atacante Luciano. Boa noite, Gavini. Que notícia triste, hein? Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham a Gazeta Esportiva. Pois é, a pior notícia possível para o torcedor corintiano, que já estava se acostumando a ver o Luciano como centroavante titular da equipe. Nas 3 partidas anteriores a esse jogo contra o Santos, ele havia marcado 5 gols, vinha se firmando como titular e ontem, num lance praticamente sozinho, né, não chegou a ser, ele avançou com a bola dentro da área num ataque do Corinthians ainda no primeiro tempo do clássico contra o Santos, não chegou a ser tocado por nenhum adversário e aí acabou torcendo o joelho, sentiu a lesão, acabou deixando o campo, tentou voltar, mas aí não aguentou continuar, acabou sendo mesmo substituído pelo Wagner Love. Ainda ontem, o médico do Corinthians, o Júlio Stancati, dizia que ia ser preciso um exame para ver a gravidade da lesão, mas esse exame acabou sendo feito de manhã e foi constatado mesmo que a contusão do Luciano é muito grave e ele não joga mais na temporada de 2015. O Cássio, goleiro corintiano, foi o jogador que veio para a entrevista coletiva, também lamentou bastante o que aconteceu com o Luciano, a ausência dele para as próximas partidas e principalmente como pessoa, né, que o Luciano ficou bastante chateado com a notícia que recebeu. Vamos conferir então o que disseram o Cássio, goleiro do Corinthians, e também o médico Júlio Stancati explicando a lesão do Luciano. Infelizmente a gente tem que confirmar que ele teve uma lesão completa no ligamento cruzado anterior do joelho direito, foi uma lesão total, foi num lance sozinho, numa rotação do joelho, e é uma lesão total do cruzado associada também com uma lesão no menisco. Então isso vai demandar um tratamento cirúrgico e vai ser feito a semana que vem pelo Dr. Joaquim. Essa lesão de menisco piora a recuperação, que já é complicada numa lesão de ligamento? Nessa situação, a associação de uma lesão meniscal no menisco lateral é um agravante à lesão.
Então é um prognóstico um pouco pior, mas certamente vai ser bem conduzida a cirurgia e ele vai retornar em boas condições. Doutor, quanto tempo ele vai ficar afastado do futebol? Então, aproximadamente entre 6 a 8 meses. Ele deve passar pela cirurgia semana que vem e possivelmente em 6 meses ele deve estar voltando a fazer as atividades normais. Olha, é um jogador importante, vinha fazendo muitos gols e vinha ajudando muito a nossa equipe. É um menino, né, que teve evolução muito grande. Esse ano veio com uma cabeça totalmente diferente dos outros anos, veio focado mesmo para trabalhar, se dedicar e está sempre rodeado. E o cara que se dedica muito é complicado, né, porque é muito tempo parado. Mas agora tem que ter cabeça boa, tem que se superar, tentar fazer certinho a fisioterapia, que é importante. Aqui a gente tem profissionais de excelente qualidade e para recuperar ele bem, tem o Joaquim também, que dispensa comentários. Então ele tem que ter cabeça boa, ficar perto da família e nós, amigos, também. Vamos sair para tentar dar total apoio a ele e tenho certeza que quando ele voltar, ele vai voltar do mesmo nível que ele estava. Pois é, tá aí a palavra do Cássio, também a palavra do médico do Corinthians, o Júlio Stancati. Não podia ser pior o momento para acontecer o negócio desse com o Luciano. O Luciano vinha muito bem no Corinthians, e não só no Corinthians, né? Vinha ganhando espaço também na seleção olímpica, depois da participação dele nos Jogos Pan-Americanos, onde ele foi artilheiro. Ele foi convocado pelo técnico Dunga para o amistoso de setembro contra a França da seleção olímpica. Estava nos planos do Dunga para disputar a Olimpíada de 2016 e até isso pode ser atrapalhado por conta dessa lesão. Se a recuperação demorar mesmo 8 meses, nós estamos no mês de agosto, ele voltaria só a jogar em abril, apenas 4 meses antes dos Jogos Olímpicos, perderia boa parte dos amistosos, da preparação e poderia também se complicar nessa disputa por uma vaga para disputar os Jogos do Rio de Janeiro. Mas a preocupação principal nesse momento, pelo menos aqui no CT Joaquim Grava, é sobre quem será o substituto do Luciano. Claro que o natural é o Wagner Love entrar no time, mas o grande problema é que o Wagner Love já há 8 meses no Corinthians não conseguiu se firmar, chegou para ser o reserva do Guerreiro, depois o substituto dele numa possível venda do Guerreiro, como acabou acontecendo, só que ele não conseguiu se firmar em nenhum momento, tanto que perdeu a posição para o Luciano. O Cássio falou a respeito dessa situação. Wagner Love ainda tem a confiança do elenco, pelo menos foi o que disse o goleiro, mas ele pediu paciência à torcida para que deixe um pouco de criticar o jogador durante os jogos para que ele possa se firmar no comando do ataque alvinegro. A gente tem total confiança nele. É um jogador experiente, jogador onde passou foi goleador e já fez gols aqui. E a gente tem total confiança que ele possa entrar e vai entrar e dar conta do recado. A qualidade e a capacidade dele, não temos que desconfiar nada dele, porque é altíssima. Um jogador que chegou à seleção, um jogador onde passou foi artilheiro, foi campeão, foi vitorioso. Então, infelizmente perdemos o nosso centroavante que vinha jogando, mas temos total confiança no Wagner Love que ele possa nos ajudar a conseguir as vitórias. Você observa o Wagner intranquilo, ansioso para render o que todo mundo espera que ele renda, como você mesmo disse? Olha, eu não vejo muito assim, porque ele é um cara experiente já é um cara rodado. E eu acho que até pedir até para a torcida do Corinthians, principalmente nosso estádio, que apoie ele mesmo, às vezes erra uma bola, era outra. De repente, o atacante também se cobra muito quando fica muito tempo sem fazer gol. Então, que tenha paciência e que apoie ele, que nós temos total confiança nele, que ele vai nos ajudar. Mas eu não vejo ele assim tranquilo ou sem confiança. É um cara que trabalha forte, se dedica nos treinamentos e a gente tem total confiança que ele vai nos ajudar a levar as vitórias. O Corinthians volta a jogar no domingo contra o Cruzeiro, lá na Arena de Itaquera, e a tendência para essa partida é que o Wagner Love seja escalado como titular, como o substituto aí do Luciano. A outra opção no elenco que tem o técnico Tite é utilizar o Danilo nessa posição, uma posição que ele já jogou, inclusive no melhor jogo do Corinthians na temporada, naquela vitória por 2-0 sobre o São Paulo na Libertadores, foi o Danilo que atuou como centroavante, substituindo naquela ocasião o Guerreiro. Agora, o Luciano não foi o único jogador do Corinthians a se machucar, não. A bruxa anda solta. No treino de segunda-feira, também teve um jogador que sofreu uma lesão. Nossa, fugiu o nome agora. Como é que chama? O que era da Ponte Preta? Fugiu o nome. Me ajuda, Michele. Meu Deus, fugiu o nome.
Quem? Rildo! O Rildo, exatamente. O Rildo sofreu uma lesão no tornozelo, fugiu completamente o nome do jogador. Ele sofreu uma lesão no tornozelo e vai ficar pelo menos 15 dias afastado dos gramados, desfalcando também o Corinthians nesse período. Michele, desculpa pelo esquecimento, devolvo para você. Você está em casa, o pessoal de casa entende. Gavini, muito obrigada por todas as informações. O fato é que o Wagner Love deixou de ser o Wagner Love. 2007, 2008, ali jogou bem até lá. Depois, nunca mais vi jogar aquela bola que ele jogava, gente. Tava na China. 500 mil por mês falam que ele ganha, hein? O negócio é o seguinte, Michele. Primeiro, né? Boa recuperação ao Luciano. A dúvida fica no ar, mas está claro e evidente que o Tite vai tentar dar uma nova sequência ao Wagner Love. O Cássio desenhou bem o que é o Wagner Love, né? Por onde passou foi goleador. E por aqui fez alguns gols. Se o Cássio não lembra que ele fez alguns gols do Corinthians, ninguém ia lembrar. O Cássio precisou relembrar. E pediu o apoio da torcida, é claro, porque nesse momento o jogador precisa disso. Sobre o Rildo, o Gavini, fique tranquilo, né? Esquecer do Rildo é absolutamente normal. Normal. Bom, e Luciano, sabe o que é isso aí? É olho gordo, meu. Sabe? Para com isso, Michele. É olho gordo. Tem que rezar muito, gente, porque é muito olho gordo. Faz uma dieta nesse olho aí, emagrece esse olho. É olho gordo. 3 jogos completam nessa noite a primeira rodada das oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Paysandu jogam daqui a pouquinho, às 7 horas no Maraca. No mesmo horário, no Beira-Rio, Internacional recebe o Ituano. 9h30 no Morumbi, São Paulo estreia na competição enfrentando o Ceará. E é do Ceará que nós vamos falar agora. O repórter Adriano Dolfo conversou com o técnico Marcelo Cabo, que vai ter uma série de desfalques para enfrentar o tricolor. O Ceará não realiza boa campanha na Série B, onde ocupa a última colocação do torneio. Para piorar, na Copa do Brasil, o técnico Marcelo Cabo tem 9 desfalques para o duelo contra o São Paulo. Como administrar tudo isso, Marcelo? O problema da Série B e esse problema da Copa do Brasil. Na Série B, tivemos uma boa vitória fora de casa diante do Macaé no último sábado. Vamos iniciar o retorno no próximo domingo. Esperamos ter um novo momento. É uma vitória que nos traz muita esperança. E agora estamos reestruturando a equipe, colocando a minha filosofia de trabalho. Esperamos assim, diante dessa vitória do Macaé, arrancar para o segundo turno e livrar o Ceará desse momento que ele está vivendo. Ao todo são 9 desfalques, né, para essa partida. O quanto isso dificulta o seu trabalho? E eu li que você teve que recorrer à categoria de base, né? Você vai ter que colocar talvez até alguns jovens para esse jogo com o São Paulo. Não, com certeza. Temos 9 jogadores que já atuaram na Copa do Brasil, alguns jogadores entregues ao departamento médico. Recorremos à categoria de base, que é uma categoria de base qualificada. Mas viemos com uma equipe forte para São Paulo, né? Trouxemos alguns jogadores que são titulares, outros que já foram titulares. E com certeza formamos uma equipe competitiva para ter essa difícil missão que é jogar contra o São Paulo dentro do Morumbi. E nessa estratégia dá para traçar alguma missão para os jogadores? Algum plano de pelo menos sair com empate e retornar para Fortaleza tentando uma vitória simples? A verdade é que é um jogo de 180 minutos, né? Temos um jogo que se inicia aqui no Morumbi e termina no Castelão. A gente precisa fazer uma partida competitiva, uma partida equilibrada e levar para o Castelão um resultado plausível para que a gente possa, no segundo jogo, tentar a classificação dentro dos nossos domínios. E a gente sabe que o São Paulo vem de uma derrota para o Goiás que não vinha bem na Série A. Dá para traçar alguma estratégia igual a que o Goiás realizou no último jogo do Morumbi? A gente pega e aí observa tudo aquilo que aconteceu nos últimos 2, 3 jogos de São Paulo. Vamos criar uma estratégia competitiva. Sabemos a da grandeza do São Paulo, que ali vem de um resultado adverso, né, dentro do Morumbi no último final de semana. Sabemos que eles vão tentar se reabilitar dentro da Copa do Brasil, mas precisamos jogar, né, muito bem, jogar um futebol competitivo para tentar levar um bom resultado para o Fortaleza. No São Paulo, o pensamento é um só: conseguir uma boa vitória diante do Ceará para apagar o vexame do último final de semana, quando o Tricolor perdeu do Goiás por 3-0. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do Tricolor. Confira. Se perdeu em casa para o Goiás, que está na zona do rebaixamento, por que não perder de novo no Morumbi, agora para o Ceará, lanterninha da Série B? Creio que uma grande diferença de futebol brasileiro e o futebol sudamericano
em comparação com a Europa, por exemplo, é que qualquer time vence a qualquer. Então, eu creio que o jogo contra Goiás foi um aprendizagem para mim. Desesperado para escapar da queda para a terceira divisão do Brasileiro, o Ceará chega muito fragilizado para o duelo diante do São Paulo pela Copa do Brasil e cheio de desfalques. É um jogo muito perigoso. Por isso, eu acho que temos que pôr em campo um time muito forte. Para que não aconteça algo similar como contra Goiás. Sem Rogério Ceni machucado, mas com a volta de Luiz Fabiano, entre outros, Osório não divulga a escalação do São Paulo, porém garante força máxima hoje à noite e de preferência com um futebol competitivo, bem diferente daquele apresentado no sábado. Eu creio que esse mesmo time, jogando contra Goiás, pero en una final de Copa Brasil ou Copa Brasileirão, esse mesmo time jogaria muito melhor. Eu assumi porque eu faço a escalação do time, mas eu acho que os jogadores em outras circunstâncias hubieran hecho um melhor partido, um melhor jogo. Só não dá para assumir a culpa, a responsabilidade, né, Osório? Caso o Corinthians venda o Alexandre Pato até o dia 31 de agosto, quando se encerra a janela de transferências para o exterior. Até porque perder o artilheiro da equipe seria talvez a pior das notícias. Eu creio que vai fazer uma lástima muito grande se perdemos a Alexandre. Eu creio que agora mesmo é um jogador muito importante para nós. Eu espero que não aconteça. E creeria que vai ser um golpe baixo para nós perder a Alexandre. Bom, sobre esse confronto São Paulo e Ceará, nós fizemos uma explanação no início do programa. O São Paulo é franco favorito, não deve ter dificuldades de fazer o resultado e praticamente definir a sua classificação hoje à noite no estádio do Morumbi. Sobre essa possível saída, é possível, mas nem acredito, né? Uma transferência neste momento do Pato para o futebol europeu, não adianta o Osório se lamentar, está no contrato. Né? Se aparecer alguém com mais de 10 milhões, o Corinthians nem precisa consultar o São Paulo. Acho difícil, Godoy, que apareça alguém com essa bala. O Galatasaray chegou aí com algo em torno de 7 milhões, ainda faltando 3 ou 2 milhões para o negócio ser concretizado. Acho pouco provável que aconteça. Não adianta se lamentar. Claro que ele pode se lamentar, mas não dizer que é uma sacanagem, que é uma injustiça. Não, porque está no contrato, né, Godoy? Mas como lembra aqui o prefeito lá de Cedral, o Pedrão, o Zé do Bar, o Figurinha, melhor atacante do futebol cedralense e região, mais difícil que eu enfrentei na vida, o Pato e os demais companheirinhos têm que jogar um pouquinho mais de bola do que estão jogando, ou a não ser que estejam com muita vontade de derrubar o treinador, como derrubaram o Muricy. É impossível perder do time reserva do Ceará, Godoy. Nosso time da Gazeta ganha. Depois do jogo de hoje, o Marcelo Cabo vai ser Marcelo Sargento. Boa! Voltamos a falar do Palmeiras, que se representou agora à tarde na Academia de Futebol e esqueceu um pouco a Copa do Brasil, mas não os times mineiros. Isso porque o próximo adversário pelo Brasileirão é o Atlético em Belo Horizonte. Para o jogo, o Verdão não terá Arouca, que sofreu uma lesão muscular contra o Cruzeiro. E o Filipe Boril acompanhou o treino. A vitória de ontem no Allianz Parque sobre o Cruzeiro foi especial para o goleiro Fernando Praz. Muito regular na temporada, fez defesas importantes e de quebra completou 131 partidas com a camisa do Palmeiras, entrando para o hall dos 10 goleiros que mais atuaram pelo Verdão. Num clube de quase 101 anos, famoso por grandes goleiros,
tu chegar vamos dizer, nos 10 que mais atuaram já é um número para se levar em consideração, né? Claro que a gente vê lá na frente lendas, né, como Marcos, o Berdan Catani, Leão, Valdir Joaquim de Moraes, Veloso, Sérgio. Esses caras são lendas, né? Os números deles comprovam isso. Mas eu poder entrar e ficar ali, vamos dizer, numa lista de 10 com esses nomes na frente e eu ali atrás, tentando chegar o mais perto possível dele no número de partidas, para mim é uma coisa super gratificante. O contrato de Fernando Praz com o Palmeiras se encerra no final desta temporada. O jogador e a diretoria já se reuniram por 2 oportunidades para a renovação de contrato. Nos próximos dias, ambos devem chegar a um denominador comum. Nas 2 reuniões que tiveram, a coisa andou bem. Como eu falei, tem algumas diferenças ainda, mas eu acho que não são diferenças que vão impedir uma renovação. Mas claro que às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, até vão se chegar a um denominador comum. Eu só torço que seja o quanto antes para acabar com essa conversa, com essa indefinição o quanto antes. O goleiro do Palmeiras não é comum, chama a atenção pelas defesas que faz, pela liderança que exerce e talvez há outros clubes que eventualmente o queiram. Se eu disser para ti que teve, eu posso estar mentindo. Se eu disser para ti que não teve, eu posso estar mentindo também, porque provavelmente eu não vou falar se teve uma proposta. Então, eu prefiro não me posicionar sobre esse assunto. Se alguma pessoa de outro clube, ou daqui do Palmeiras, ou de qualquer outra situação, vazar uma informação a esse respeito, é responsabilidade dela. Por mim, ninguém vai ficar sabendo, não. Acabou o programa? Acabou o programa, Rafa. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. O que vai dar? Vai dar São Paulo, 60% dos votos. Só uma molezinha, hein? Molezinha, né? Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, 10h30, tem Super Esporte com a Anitta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Estarei lá, junto com o Rodolfo Gamberini e a Juliana Verbonen. Godoy, Silvio Pistoleiro, é isso? Silvio Pistoleiro lá em Potirendaba. E o Figurinha, o grande atacante. Figurinha, centroavante bom lá de Cedral. Da linguiça. É Bade Bacite. Corinthians atrás do atacante, vai pegar o Figurinha. Ah, esse é bom, melhor que Lopes. O rei do trevo. Lying, cheating.